Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, eu até ministrei ela agora essa semana aqui no rádio, em Gênesis, no capítulo 20. Gênesis, capítulo 20. Nós vamos começar a ler no versículo 7, depois a gente vai lendo outros versículos. Gênesis, capítulo 20, versículo 7 diz assim: Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por você, e você viverá. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Esse capítulo 20 aqui, ele fala do momento que Abraão, ele procura ali um lugar para se estabelecer, um lugar chamado Gerar, e esse lugar ele tinha ali, era o lugar dos filisteus, e Abimeleque, ele era o líder desse clã, era o líder dos filisteus. E Abraão, no momento embora Abraão ele seja chamado pai da fé, e realmente e a Bíblia assim diz, mas perfeito só mesmo na Bíblia 100% somente é Cristo, mesmo sendo o pai da fé. Abraão deixando de confiar em Deus e imaginando que poderia ser morto numa situação futura, ele então diz para Abimeleque que Sara era sua esposa, sua irmã, porque ele achava que se dissesse que ela era sua esposa, ele poderia ser morto e Sara ser tomada como esposa de Abimeleque. Talvez fosse uma prática ali naqueles dias. Então ele, no momento de medo, no momento de fraqueza, ele termina mentindo e tentando salvar a sua própria vida. Ele diz que Sara era sua irmã. E a Bíblia então vai nos dizer que Deus ele vem em sonhos até Abimeleque, dizendo que ele ia ser castigado de morte porque havia tomado uma mulher e ela tinha marido. E aqui no versículo de número 7, Deus disse para ele, para Abimeleque: agora devolva a mulher seu marido, pois ele é profeta, intercederá por você e você viverá, mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá e tudo que é seu. Quando eu li esse versículo, eu entendo algo, que existem pecados que são cometidos contra pessoas que eles não têm o mesmo peso quando ele é cometido por outras. Então, para ser mais claro, um pecado que alguma pessoa comete contra uma pessoa comum tem um peso, mas um pecado que ele comete contra um profeta, ele tem um peso maior. Da mesma forma, a atitude que a pessoa tem, uma atitude boa, favorável, alguém pode ter contra uma pessoa, ela tem um peso. Mas, se algo é feito a um profeta, algo favorável, também isso tem um peso diferente. E eu entendo aqui por esse versículo que Deus havia dito para Abimeleque: devolva a mulher a seu marido, porque ele é profeta. Então, quando Deus diz ele é profeta, então Deus está colocando aqui uma consequência maior a Abimeleque. Abraão não era apenas marido de Sara, mas Abraão, ele era um profeta. Na verdade, é a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de profeta, é Abraão. Então, um profeta, ele tem esse encargo, ele tem essa incumbência, ele tem esse chamado, ele tem uma vida separada,
eu entendo também que na falta de um profeta, na falta que ele comete, nos erros que ele comete, a responsabilidade dele também é muito maior diante de Deus do que uma pessoa comum. Então, isso é o que eu quero dizer. Nos dias de hoje, a gente tem visto, tem percebido nós estamos vivendo dias onde a Bíblia está sendo relativizada. Nós estamos vivendo dias onde a verdade está sendo relativizada. Existe hoje até mesmo muitas pessoas que até foram feridas na igreja por algum líder, e hoje elas se dirigem aos profetas de Deus, aos homens ungidos de Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira. Elas não têm mais aquele respeito, aquela reverência, e elas às vezes vão tratando de qualquer maneira, mas eu entendo que quando isso é praticado, essa pessoa está atraindo algo ruim para a sua vida, uma maldição sobre a sua vida. Até porque esse capítulo aqui vai mostrar que Deus, ele trouxe doença, trouxe enfermidade, tanto para Abimeleque como para as mulheres e todos da sua casa, justamente por quem Abraão era. Abraão, ele era um profeta. Então, nós precisamos hoje ter esse entendimento, que um pecado que uma pessoa comete, como uma pessoa comum, ela não tem o mesmo pecado, não tem o mesmo peso do que um pecado quando ele é cometido contra um profeta. Existem pessoas que queiram até contestar. Nós estamos, como eu falei agora, vivendo nos dias da contestação, né? Da contestação. Nós vimos essa semana mesmo aí, a própria Xuxa aí, ela falando que a Bíblia deveria ser reescrita, né? Deveria ser mudada. Então, a gente está vendo hoje algo que antes, na verdade, era visto só lá fora, muitas pessoas contestavam os profetas de Deus, os pastores de Deus. Hoje a gente está vendo dentro da própria igreja pessoas que tiveram muitas vezes problemas dentro da igreja, infelizmente por alguns líderes que não tiveram ali o cuidado, o temor de Deus, e passaram talvez a machucar, a ferir algumas pessoas. Então, nós não podemos achar isso uma normalidade. O tratamento que é dado a um profeta, ele é diferenciado por Deus do tratamento que é dado para uma pessoa comum. Isso é fato. Deus, ele disse aqui para Abimeleque: devolva a mulher seu marido, pois ele é profeta. E aí Deus diz: e ele intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. E ele aqui, ele não morre, Deus não mata, porque ele não sabia. Como a gente vê aqui no versículo, vamos ler o versículo primeiro a seguir, diz assim: Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sul, e morou entre Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos e noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Versículo 6: Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Então Deus deixa muito bem claro aqui que Abimeleque, ele não morreu de imediato ali, ele não morreu, não teve a sua morte nesse momento, porque ele não sabia, de fato, que Sara era esposa de Abraão. E aí a gente vai lá, eu quero convidar os irmãos aqui a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos
aqui no finalzinho do livro de Atos, no capítulo de número Atos capítulo 25, deixa eu ver se eu não estou equivocado aqui, onde diz que Deus ele não leva em conta os pecados cometidos na ignorância. Atos, deixa eu ver aqui, estou me perdendo, deixa eu me situar aqui. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 29, diz assim: portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Aqui nesse caso aqui, Deus estava falando, tratando aqui sobre a idolatria. E Deus estava, quando Paulo ele vai aqui para Atenas, e ele encontra ali algumas pessoas que estavam cultuando imagens, a cidade estava toda tomada de imagens, e então a palavra do Senhor está dizendo aqui que Deus ele não levou em conta os tempos da ignorância. Então Deus não levou em conta a ignorância de Abimeleque naquilo que ele estava fazendo contra o profeta de Deus. Por isso que ele não foi morto. E Deus disse para ele: olha, eu vi a sinceridade do teu coração. Mas o que nós estamos vendo nos dias de hoje é que as pessoas, mesmo sabendo da verdade, mesmo tendo conhecimento daquilo que está escrito da verdade, do que lhe até pode lhe acontecer, mesmo assim, sabendo as pessoas, algumas pessoas sabendo das consequências que podem vir sobre as suas vidas, mesmo assim elas estão errando. Mesmo assim elas estão afrontando o Senhor. Então Deus ele disse para Abimeleque: olha, eu sei que você fez isso na sinceridade do teu coração, você realmente não sabia. Você não sabia, mas nós estamos hoje assistindo, nos dias de hoje, as pessoas tratando pessoas comuns como estão tratando da mesma forma um profeta de Deus. Sendo que a Bíblia nos mostra aqui com clareza, a Bíblia vai nos mostrar que Deus, ele dá um peso diferenciado. Há um peso diferenciado. A vida de Abimeleque estava na mão de Abraão, estava na mão do profeta. Então, muitas pessoas, muitas vezes, Deus coloca literalmente a vida de algumas pessoas na mão de alguém. E aí, imagine se essa pessoa que tem a vida de outra pessoa ali nas suas mãos. Imagine só se essa pessoa libera uma palavra. Nós podemos ver o exemplo do caso de Eliseu. Nos dias de Eliseu, apareceram jovens ali, uns jovens começaram a dizer, chamar Eliseu de calvo, de careca. E o que aconteceu com aqueles jovens? Todos eles foram mortos. Apareceu ali umas russas ali e matou todos eles. Por aquele tratamento que eles deram de maneira... Eles trataram o profeta de maneira pejorativa. Olha o calvo, olha o calvo. Se fosse uma pessoa comum, aquilo tivesse sido dirigido, não teria acontecido aquilo. Eles não teriam, aqueles jovens, não aqueles mocinhos, não teriam sido mortos. Mas ali estava ali um profeta do Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento. Eu falo isso não porque sou pastor, não estou trazendo algo pessoalmente para a minha vida, mas é fato, nós estamos vendo nos dias de hoje as pessoas se dirigindo de maneira ofensiva a ungidos, a pessoas que receberam esse encargo, essa responsabilidade espiritual de Deus, o próprio Deus. E quem trata com o profeta, no erro de um profeta, é o próprio Deus. E não as pessoas. Deus ele vai fazer cumprir aos princípios que ele estabelece, a hierarquia espiritual. E aí muitas pessoas que querem, nos dias de hoje, dizendo que não, nós estamos vivendo no tempo da graça, todo mundo é igual, mas então por que o apóstolo Paulo, ele lá no capítulo
4 de Efésios, eu quero ler com os irmãos, Efésios, capítulo de número 4, no versículo de número 11, Efésios, capítulo de número 4, a Bíblia vai nos mostrar aqui, versículo de número 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 11, Efésios 4, 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o próprio Deus, foi o próprio Deus que estabeleceu os profetas. Os profetas, eles não cessaram no Antigo Testamento. Nós vamos ver aí no Novo Testamento, João Batista foi um grande profeta. Ágabo foi um profeta que profetizou um tempo de fome, que nós vamos ver lá em Atos capítulo de número 21, mas nós estamos vivendo hoje as pessoas dando um tratamento totalmente errado, um tratamento que isso traz até maldição para a própria pessoa. O texto vai dizer aqui em Gênesis, no capítulo 20, versículo de número 17, quero que os irmãos acompanhem, Gênesis capítulo de número 17, 20, versículo 17 e 18, Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Versículo 17, Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e a serva dele, de modo que elas pudessem ter filho. E se não tivessem sido curadas? E se Abraão não tivesse intercedido pela vida de Abimeleque e todos que estavam sobre a casa dele, eles teriam deixado de existir. Os dias deles teriam sido interrompidos. E não haveria mais continuidade. Eles ali encerrariam a vida de Abimeleque, das mulheres e de todos da sua casa, teria sido encerrado ali, não teria futuro. Então, muitas pessoas perdem o futuro que Deus tem para elas, porque muitas vezes elas estão pecando contra um profeta que Deus tem colocado nesses dias. Se Abraão não intercede, não teria futuro para Abimeleque. Se Abraão não ora, se Abraão não leva a causa de Abimeleque, das suas servas, das suas mulheres, de todos da sua casa, não haveria futuro. Então, tem pessoas que não estão percebendo, que estão perdendo o seu futuro, porque estão, de maneira consciente, diferentemente de Abimeleque, de maneira consciente, estão se voltando contra o profeta de Deus. Deus disse para Abimeleque, aqui no versículo 6, quando Deus disse, olha, você vai ser castigado de morte. Mas ele disse, mas meu Deus, o Senhor vai condenar toda uma nação inocente. E nós sabemos que Deus não faz isso. Quando Abraão, ele vai orar, lá em Gênesis, no capítulo 18, pela vida de Ló, pelos moradores de Sodoma e Gomorra, ele disse, longe de ti, meu Deus, tratar o ímpio com o justo, longe de ti tal coisa, e Deus não vai dar o mesmo tratamento ao justo, o mesmo tratamento ao justo, ao ímpio. Deus, ele não vai dar o mesmo tratamento ao justo, ao ímpio. Ele não faz isso, porque ele não seria Deus. Por isso, Deus diz aqui para Abimeleque, versículo 6, Gênesis 26, Deus respondeu em sonho, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Deus diz, eu sei que você pecou por ignorância. Você, Abimeleque, pecou, errou contra o profeta por ignorância, não sabendo da real situação, não sabendo da realidade. Mas não são quantas as pessoas hoje que, mesmo sabendo do que diz a Bíblia, mesmo sabendo da realidade, mesmo sabendo das consequências, há muitas pessoas que estão pecando. Elas estão afrontando, e a Bíblia diz que de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Deus, ele não vai deixar ser escarnecido. Se está escrito na Bíblia que algo não deve ser feito, e a pessoa faz de maneira consciente, essa pessoa está atraindo a maldição. Veja que Deus, ele trouxe a maldição para Abimeleque aqui, de modo que ele e todos da casa ali, as mulheres, se tornaram estéreis. Eu estava pregando essa semana falando sobre
Rebeca, esposa de Isaac, filho de Abraão, em Gênesis capítulo 25, quando Isaac ora, e depois de 20 anos, Deus, ele torna o ventre de Rebeca fértil, e ela gera ali 2 nações, como o próprio Deus diz. E aí há muita gente que diz que Rebeca era amaldiçoada. Mas aí eu quero aqui trazer aqui fazer um parênteses. A Bíblia mesmo se explica em Provérbios capítulo 26, versículo 2, diz que maldição não se cumpre sem causa. Então a diferença é que Rebeca, ela ficou estéril por alguma impossibilidade humana para que Deus fosse glorificado, mas as servas, as mulheres aqui de Abimeleque, no capítulo 20, versículo 17, a mulher e as servas deles se tornaram estéreis porque Deus amaldiçoou por aquilo que Abimeleque fez. Mesmo ele pecando na ignorância ali, ele trouxe ali a maldição sobre ele, sobre a casa dele e sobre as servas. Ele poderia morrer, mas Deus não levou em conta o seu erro, por isso não trouxe ele à morte. Agora nós estamos vendo, repito aqui, muitas pessoas que sabem que não devem fazer algo, estão fazendo. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecado. Uma coisa é a pessoa não saber, não conhecer a Bíblia, não conhecer os mandamentos, não conhecer a lei de Deus, e a pessoa errar, a pessoa pecar. Mas a pessoa sabendo, a pessoa tendo conhecimento das consequências, então nós precisamos tratar as pessoas. Às vezes assim, há um ditado que às vezes as pessoas dizem: nós temos que tratar todos de maneira igual. Não, nem Jesus tratava todos de maneira igual. Jesus, ele não deu o mesmo tratamento para Pedro, Tiago e João para os outros 9 apóstolos. Deu um tratamento diferenciado para ele. Era para o monte que Jesus levava Pedro, Tiago e João. Era com eles 3 que Jesus se retirava, e se os outros 9 ficassem chateados, o problema deles. A Bíblia vai nos mostrar isso aqui. Existem pessoas que Deus vai dar um tratamento diferenciado. E quando a pessoa sabe disso, em vez de ela atrair a maldição sobre a sua vida, ela vai atrair a bênção. Ela vai agir de maneira diferente, ela tem conhecimento da causa. Isso é tão verdade. Olha o que Jesus, eu quero trazer agora numa situação contrária. Eu estou falando aqui do pecado. E aquele que faz algo em benefício a um profeta? Uma coisa, uma pessoa fazer um benefício a uma pessoa comum. Outra coisa, a pessoa fazer um benefício a um profeta, daquele que está inserido ali, está comissionado, foi chamado por Deus, foi designado, ele está na incumbência de ser um profeta aqui na terra. Olha o que Jesus vai falar lá em Mateus, no capítulo 10. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos essa leitura agora, que ela não fala de consequências danosas, mas de premiações, de galardões, de recompensa. Mateus capítulo 10, versículo 40, Jesus diz assim: quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha o versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus discípulos, desse pequenino, por ser meu discípulo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, se uma pessoa que comete um pecado, a um profeta, ela tem um peso maior sobre a sua vida, também Deus, como é justo, ele diz que se alguém faz algo em favor de um profeta, por ser aquele escolhido, separado pelo Senhor, essa pessoa também receberá um galardão diferenciado. Um galardão diferenciado. Um tratamento que a pessoa faz a um profeta para saber, olha só, e aqui eu trago o exemplo de Eliseu, quando ele ia pregar, passava pela cidade de Sunem, e aí um dia uma mulher rica, bastarda, ela chama o seu marido, ela disse: eu vejo que esse homem que sempre passa por nós, ele é um santo homem de Deus, é um profeta de Deus. Mas ela não disse, não ficou apenas em palavras, porque o maior reconhecimento que você dá a uma pessoa é em ações, em atitude.
dizer uma coisa em palavras é diferente de expressar isso em ações, em atitude. E aquela mulher disse, então, em concordância com seu marido, ela disse, façamos para ele um quarto, uma obra de pedreiro, ou seja, algo de boa qualidade, vamos colocar uma cama, um candeeiro e uma cadeira. E o que aconteceu com essa mulher? Se ela tivesse feito isso por uma pessoa comum, o que teria acontecido na vida dela de diferente? Nada teria acontecido. Mas porque ela fez isso a um profeta, a um homem que ele era um profeta de Deus, aquela mulher que tinha um sonho de ter filho, que não queria mais nem lembrar, nem tocar no assunto, porque ela já havia passado tanto sofrimento, tantas decepções, tantas frustrações, por não conseguir engravidar. Um dia, aquele profeta chama o seu auxiliar e manda ir até aquela mulher e pergunta para ela, para perguntar para ela, o que você está precisando? Qual é a tua causa? Ela disse, não, comigo está tudo bem. Mas mesmo assim o profeta liberou a palavra para ela, e aquela mulher, ela teve o seu sonho, o maior desejo que ela tinha na sua vida, que era gerar um filho. Aquela mulher, ela tornou-se mãe. Como isso aconteceu? Porque alguém enxergou um homem, um profeta, e fez algo por ele, porque ele era um profeta de Deus. E Deus, então, respaldou a atitude daquela mulher. Então, nós precisamos viver com entendimento. Existem pessoas comuns, existem pessoas que Deus escolhe, que Deus separa, que Deus unge, que Deus traz ali um encargo espiritual, tem uma autoridade espiritual sobre essa pessoa. Tais pessoas também, elas vão responder diante de Deus de uma maneira diferenciada do que as pessoas comum. É igual um pastor, a quem Jesus diz, a quem mais dado, será mais cobrado. A responsabilidade que eu, como pastor, tenho diante de Deus é muito maior do que as ovelhas. Por quê? Porque mais é me dado, mais conhecimento eu tenho, então eu vou responder na mesma proporção e do conhecimento que Deus vai me dar, eu vou responder ao Senhor. Então eu queria deixar hoje aqui, amados, essa palavra de entendimento, porque nós estamos vivendo um dia onde as pessoas, não que eu esteja vivendo isso aí, em relação a alguém na igreja, mas nós estamos vivendo um dia que as pessoas têm banalizado, que a gente chama de graça barata. Graça barata. As pessoas hoje, elas estão tratando todo mundo de maneira igual, e elas estão assim, atraindo a maldição para as suas vidas, quando elas poderiam atrair a bênção. No nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Quantos profetas não liberaram uma palavra sobre a vida de uma pessoa, sobre uma situação, e aquela situação ela foi mudada? No nome de Cristo Jesus. Então, deixo essa palavra aqui aos amados, no nome de Cristo Jesus, que Deus nos dê discernimento. Sempre tem um profeta de Deus diante de nós. Sempre tem um profeta que Deus tem colocado. Eu sou pastor, eu tenho me chamado nesse ministério pastoral, como profeta também, mas eu sei também que tem aqueles que eles são profeta para a minha vida, que Deus tem colocado. Então, da mesma forma, se eu der um tratamento a esse profeta por reconhecer que eles são profetas na minha vida, certamente que Deus ele vai se voltar para a minha vida de uma maneira diferenciada. Deus ele vai respaldar a sua palavra, os seus princípios, no nome de Cristo Jesus. Que possamos atrair a bênção de Deus às nossas vidas e não a maldição. Diferentemente, fazer diferente como fez Abimeleque, que por pouco, se não fosse a oração de Abraão, a vida e o futuro dele, de todos que estavam na casa dele, teria sido encerrado. Grande abraço, Deus abençoe a todos.